Muito bem-vinda, Sâmia, tudo bem? Obrigada, tudo bom, Dri, Rovai? Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Prazer é nosso. Está todo mundo indignado aqui, muito revoltado com esse PL, né, 1904, que acabou. Primeiro era o PL da criança, né, na gravidez infantil, e agora recebeu o nome justo de PL dos estupradores. Como que você vê agora essa reação da sociedade e temos chance aí de barrar esse absurdo na Câmara? Dri, eu acho que os caras que propuseram o projeto e também o Arthur Lira não faziam a menor ideia de com quem que eles estavam mexendo, assim. Não é nem que eles subestimam o movimento de mulheres, eu acho que eles simplesmente desconhecem, assim, não é parte do vocabulário deles. E teve muita reação. Eu fiquei impressionada em 48 horas, mais ou menos, se virou o jogo completamente na sociedade, a opinião pública sobre o projeto. Ainda que, e eu quero falar também um pouco sobre isso, existam pouquíssimos parlamentares, você conta no dedo de uma mão, que estejam ocupando a tribuna, ou estejam utilizando as suas redes sociais, seus mandatos nas últimas semanas, para construir uma luta contra esse projeto, porque ele não apareceu no dia da votação. A gente já sabia desde a semana anterior que estava sendo ensaiado, mas eu acho que existe também um certo acovardamento, e me desculpem o termo duro, assim, de algumas lideranças progressistas ou de esquerda, de enfrentar temas que são considerados polêmicos, sobretudo com a proximidade das eleições, com algum receio de que isso perde voto, de que as pessoas não vão entender. Eu acho que tem um risco das pessoas não entenderem o que é o projeto, mas se a gente não encarar e não desmascará-lo, se a gente não estivesse ali gritando que, olha, é o PL do estupro, eu diria até mais, é o PL dos pedófilos, considerando quais são as principais vítimas de violência sexual no Brasil. Mais de 60% tem menos de 14 anos. Então, a gente está falando de criança estuprada, né, em última instância. É fácil de explicar para o povo brasileiro. E tem 3 pesquisas de 3 diferentes institutos, Datafolha, Patrícia Galvão e Genial Quest, que foram feitos nos últimos 5 anos, que mostram que a maioria da população brasileira é contra retroceder na lei do aborto. Então, peraí, é um projeto grotesco, bizarro, acho que é a coisa mais bizarra, assim, que a Câmara já fez. Teve uma coisa parecida lá em 2015, quando, na época, o Eduardo Cunha propôs um PL que era para impedir o direito à profilaxia para as vítimas de estupro, que ficou conhecido como PL da pílula do dia seguinte, e aí o PL caiu, porque também teve manifestação de mulheres pelo Brasil inteiro, e eles não tiveram coragem de avançar. Mas, assim, nesses marcos diretos, assim, voltado para quem é estuprada no Brasil, é grotesco. Então, a reação apareceu, e já tendo os primeiros sinais de recuo, assim, e o líder não é muito uma pessoa de recuar, ele não se importa com a opinião pública, com pressão da imprensa, com o movimento de mulheres, mas acho que talvez nem ele, não sei se tinha se dado conta, vou deixar aqui o direito da dúvida no ar, assim, se ele tinha se dado conta do que estava colocando em pauta. O problema é que ele vem, nos últimos meses, construindo uma relação cada vez mais orgânica com a extrema-direita do parlamento, porque ele quer eleger o Omar Nascimento para presidente da Câmara. E já sacou que ali no PL é onde ele pode ter a maioria dos votos. E agora ele está tentando ampliar para o resto da bancada fundamentalista, que extrapola o PL, né? A bancada evangélica está presente no PSD, no MDB, enfim, também está presente no Centrão. E ali ele tem um concorrente importante a essa cadeira, que é o Marco Pereira, que é do Republicanos, é um representante também orgânico da Igreja Universal. Eu vejo esse movimento também como parte desse jogo de xadrez do Lira, de só olhar para o poder que ele tem e que ele quer dar sequência através da figura do Omar Nascimento. Mas acho que tudo isso, inclusive a forma como ele fez a votação, menos de 30 segundos, nem anunciou qual era o projeto que está sendo votado, a gente não conseguiu orientar, não conseguiu debater, eu só consegui ir para a tribuna, porque eu utilizei o tempo de líder do pessoal, porque senão nem isso não ia ter, ia ser assim, um tratoraço total. A forma como foi feita foi um grande tiro no pé, assim, eu acho que tudo foi, forma e conteúdo, foi um pacotão que agora
Até os veículos de imprensa, como o Rovai estava dizendo, eu estava assistindo, eu assino embaixo, assim, deslocou os liberais para se confrontarem com o Lira, porque ele se revelou, ele é essa pessoa, ele é isso, ele é autoritário, ele é de direita, de extrema direita, absolutamente conservador, e a ironia é que no mesmo dia ele aprovou um projeto de resolução, que é praticamente um novo regimento, que lhe confere mais poderes para punir os parlamentares que ele achar que estão tendo mau comportamento. Eu não tenho a menor dúvida de que a espada vai pesar mais sobre as nossas cabeças do que sobre as cabeças dos aliados dele. É por isso que no dia também tentei de algum jeito registrar que eu era contra, ainda que o projeto tenha ficado um pouco melhor do que o projeto original, e eu reconheço o esforço de quem conseguiu garantir isso. Mas, enfim, também misturei os temas, mas é isso, tem sido útil, de alguma forma, como disse o Rovai, não sei se foi essa a palavra que você utilizou, Rovai, mas tem sido útil para as pessoas entenderem quem é o Lira, e útil para o povo entrar na rua, entrar em cena, né, porque está faltando isso também, a gente está muito a frio, uma série de barbaridades acontecendo, o governo sofrendo uma série de derrotas, e as pessoas inertes também, só acompanhando nas suas casas. Então, agora, o movimento feminista capitaneando a convocação do povo mesmo, para ir para a rua. Em São Paulo vai ser amanhã, às 15, a mobilização, porque no domingo tem a Marcha da Maconha, né, que é quando deve se dar o restante das manifestações pelo também, Brasil. né, diante da PEC das drogas, mais um retrocesso, né? Ô, Sâmia, primeiro, antes de mais nada, eu queria te dar parabéns pelo debate na Globo News contra o Cezinha de Madureira, sei lá, Cezinha do Solidariedade do Rio de Janeiro. Inacreditável. Eu fiquei assim, eu via o seu rosto ali, você olhava assim, eu acho que você não está acreditando que ele estava falando aquilo, né? Ou você já está tão acostumada com isso que você já nem... O cara falou que tinha o zap de Deus, o zap de Deus. Eu falo com ele o tempo todo, a gente troca mensagem. Ele me disse, a pesquisa é ele. Ele não falou isso, mas desse jeito, mas traduzido. E desde quando Deus é a favor do estupro, né, gente? Assim, eu também queria entender que Deus é esse, que é a favor de incesto, considerando que boa parte dos casos acontece dentro de casa, com familiares, é o Deus do bolso dele, honestamente, assim. E olha que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu desconheço que Deus seja esse, sabe? É grave, mas é assim, A minha dúvida é o quanto reverbera esse tipo de posição, como a do Cezinha da Madureira, para além daqueles que fazem parte do ciclo religioso, né, do eleitorado dele. Eu tenho a impressão de que, dessa vez, eles estão com um pouco mais de dificuldade. Você citou a Globo News, eu não sei se vocês viram também o Jornal Nacional deu uma cobertura também ontem sobre isso, fez uma reportagem com a Zeleide Silva, que foi bem assim, crítica, bem dura, e aí eles me entrevistaram e entrevistaram a Júlia Zanata, que é uma das representantes da extrema-direita, e eu achei ela tão covarde, porque ela fez questão de dizer, não, mas até as 22 semanas, as mulheres vítimas de estupro, vão poder abortar, é só para impedir acima das 22 semanas. Definitivamente não é o que ela defende, eles são os defensores da vida desde a concepção, de que somos todas assassinas caso defendamos o direito de não levar adiante uma gestação, seja ela fruto de estupro ou não, são totalmente contra o direito de escolha das mulheres, mas agora estão ali escolhendo palavras porque eu tenho a impressão de que estão sentindo um pouco o chumbo. Aí eles estão dizendo agora que eles vão mudar o projeto, veja só, já que o problema é mais tempo de pena para estuprada do que para o estuprador, vamos passar para 30 anos a pena do estuprador. Peraí, querido, mas a premissa de que a vítima vai estar no banco dos réus se mantém. Não é sobre isso a discussão, a gente só usou isso para escancarar quão grotesco eles são. Mas enquanto eles quiserem seguir criminalizando a vítima, não há remendo, não há melhorismo no projeto, não há nada que faça ele parecer algo melhor para as mulheres brasileiras. Mas assim como o Cezinha, tem uns 50 Cezinha ali, assim, quando vai entrar no debate, é só aquilo mesmo que sai, é isso que eles sabem fazer, sabe? Ô, Sâmia, o Cezinha, eu acho que todos que assistimos aquilo ficamos com a tua cara ali, estava realmente dizia tudo, mas
tem outros aspectos desse PL grotesco que saltam aos olhos, né? O próprio Sóstenes, ele confessa que não tem nenhuma questão de proteção à vida, que seria uma questão da bancada evangélica. Ele diz que é para testar o Lula. Ele fala, é para testar o Lula. Então, ele está usando os corpos femininos como com um aspecto político, como arma política contra o governo. Está muito escancarado. Mas o que eu queria te perguntar, eu ontem falei muito disso na CNN, usei isso que estou falando sobre o Sóstenes, mas também usei a maneira como a gente, na imprensa, não aqui na Fórum, já falei aqui com o Dri e com o Renato, mas na imprensa mainstream, banalizou frases como não te estupro porque você é feia, né? Frases misóginas durante 4 anos de governo. E a imprensa deixou de fazer uma abordagem crítica, trata aquele governo como se fosse um governo normal de direita, um governo Temer, um governo Fernando Henrique. Não é, nunca foi. Você percebe isso também? Você percebe que essa banalização da cobertura jornalística acabou produzindo também uma banalização de pautas como essa no Congresso? Facilitou isso? Sim, eu concordo com você. Eu acho que tem uma tentativa de desgastar naturalmente o governo Lula por parte dos setores liberais ou de uma direita tradicional, e para isso eles inclusive aceitam dar mais espaço para a barbárie, assim, para declarações da extrema-direita que ferem os princípios dos direitos humanos em nome de enfraquecer o principal inimigo deles, que é quem governa hoje. E isso gera consequências gravíssimas, como a do empoderamento de figuras como Arthur Lira e tantos outros. Eu citei o tema da resolução no mesmo dia, porque é interessante. Nossa, o choque que se tem, né? Gente, como assim ele aprovou em menos de 30 segundos? Mas é o mesmo, exatamente o mesmo Arthur Lira que faz isso todos os dias, o tempo todo, e agora você tem um choque generalizado ao que ele faz, mas antes tinha uma permissividade, por quê? Talvez porque ele era o capitão da agenda liberal, neoliberal, que se aprova no Congresso Nacional, ou porque ele também estava capitaneando e segue capitaneando essa relação orgânica com o bolsonarismo e, portanto, os desgastes com relação ao governo Lula e as pautas mais progressistas que ele possa levantar. Então, às vezes, temas como esse chacoalham, né? Chacoalham uma suposta normalidade, expõem contradições, escancaram a falta de compromisso que setores da sociedade têm com temas fundamentais. Eu tenho achado, assim, esse movimento gravíssimo do projeto em si, mas também nada que, sinceramente, esteja me surpreendendo. A Adri mesmo mencionou, né, a PEC 45, que criminaliza o usuário de droga, foi aprovada também na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela também é gravíssima, ela pode mudar para pior a estrutura do modelo de segurança pública no nosso país, cadeias superlotadas, internação compulsória para usuários de drogas em comunidades terapêuticas, para que esses caras da extrema-direita fundamentalistas sigam ganhando dinheiro em cima de uma questão que deveria ser tratada com seriedade, né, como uma questão de saúde pública. Mas pouco se fala sobre isso, você não vê os editoriais por aí condenando essa tragédia social também que está avançando no Brasil. Então, esse chacoalhão que esse projeto está dando, ele pode ser útil, né, para mudar mesmo, né, o rumo da política e desgastar o Lira, ainda que seja nos meses finais. Concordo com essa palavra de ordem que vem sendo levantada nas ruas, a culpa é dele, ele que pautou o projeto, e agora ele vem dizendo, não, o mérito vai ser só depois das eleições, mas meio que já seria, claro, ele pode fazer também de forma atropelada, mas a gente vai ter mais 2 semanas de sessão, depois logo já vai entrar o recesso, logo tem um calendário eleitoral, então as condições mais favoráveis para botar o mérito já seria depois das eleições, ele não está sendo bonzinho ou reinventando a roda, agora ele está tendo que dizer que não é bem assim, que não vai retroceder nos direitos das vítimas de estupro. Então, concordo, existe todo um conglomerado político, social, liberal, que vinha dando permissividade para que coisas assim, né, se fortalecessem na política brasileira, e agora a gente pode dar uma chacoalhada nisso.
E tem ainda essa questão da guerra com o Supremo Tribunal Federal, né? Porque a PEC das drogas foi também uma resposta à votação do Supremo, e essa questão do PL também foi apresentado depois de o Supremo derrubar uma resolução absurda do CFM. Até que ponto também isso tudo vai voltar para o Supremo depois disso e vai poder o Supremo salvar aí o país de voltar para a Idade Média, Sânia? Olha, a tendência é que vai. Eu sempre tenho que ter fé na luta, fé no povo e torcer, acompanhar para que não seja aprovado esse projeto no Congresso Nacional. O Rodrigo Pacheco, ele é mais suscetível a pressões, sobretudo da grande imprensa, do que o Lira. Então é isso, vamos, tem jogo, né? Depois vai ter uma ampla campanha em torno do presidente Lula, para que, caso seja aprovado, ele vete o projeto. Mesmo que ele vete, a gente sabe que o Congresso pode derrubar, a gente sabe como funciona o jogo da política, mas tem chão. Mas sim, assim, seria uma questão judicializada, porque é flagrantemente inconstitucional. E aí é a ironia, né? Porque o que o Alexandre de Moraes fez, derrubando a resolução do CFM, não era sobre o seu mérito, era sobre a competência que o CFM não tinha em, através de uma resolução, na prática, alterar a lei, que é essa de 1940, que autoriza aborto em caso de estupro. Porque a resolução impedia que os médicos realizassem a cistolia, que é o método mais seguro a partir das 22 semanas. E a lei não fala em prazo gestacional, só fala que é direito. E aí a ação que nós do PSOL, junto com o institucionalismo, movemos no Supremo, era justamente questionando essa competência. O ministro Alexandre de Moraes acatou a ação, concedeu uma liminar, agora deve ir para o pleno, na verdade já teve um voto, houve pedido também de vistas, né? Então tá trancado por enquanto a discussão. Mas veja, resposta ao Supremo, os caras querem dar resposta ao Supremo em cima dos corpos e das violências que as mulheres e as crianças brasileiras sofrem, assim. Eu tenho o menor cabimento, eu cheguei a falar para o Sóstenes em plenário, Sóstenes, você quer dar recado para Alexandre de Moraes? Mande um telegrama, faça qualquer outra coisa, mas não em cima do sangue, do sofrimento das mulheres, assim, não queira nos fazer de responsáveis por uma animosidade política que vocês tenham, sabe-se lá, com qual ministro, mas não estão nem aí. Aliás, eu diria que é por isso também que eles tiveram, né, e teriam, mesmo se fosse nominal, uma maioria para aprovar a urgência, porque eles são muitos interesses, é desgastar o Lula, é responder o Alexandre de Moraes, e dane-se as mulheres, no limite é isso que se importa, né? Alguém ali realmente se importa com uma mulher estuprada, assim, sinceramente, dessa tropa toda? Difícil de acreditar, né? Por isso que foi como foi. Muito bem. Sâmia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha... eu não vou aqui citar nome, porque eu não quero fulanizar, né? Mas nós procuramos um deputado do PT de Minas Gerais, vou falar o estado só, e ele disse que a assessoria disse que ele não queria tratar do assunto com medo disso daí que vai reverberar na campanha eleitoral. Foi o que você acabou de dizer aqui, inclusive, né? Eu fico me perguntando, ou será que o pessoal de tanto fumar cachimbo entortou a boca? Porque, veja, as pesquisas dão exatamente o contrário, que as pessoas são a favor. Quer dizer, é numa hora dessa que você tem que aproveitar a oportunidade para garantir avanços, para segurar os retrocessos e, se possível, garantir avanços, fazendo um debate, jogando para as cordas e mostrando para esses políticos que no Brasil não é isso que eles pensam, né? Não é falar com Deus, tem outras pessoas no jogo. Ali no dia a dia, na conversa, está muito forte isso mesmo, dos deputados progressistas estarem com medo de fazer esse debate, Sami. Você tem ido atrás de deputados, eles estão dizendo, não, veja bem, não vou, minha base. Sim, isso está acontecendo, eles nos pediram para não esgarçar demais o tema, vou falar dessa forma, para não expor ninguém em função do contexto eleitoral, mas eu acho, Rovai, isso um erro muito grande, assim, eu penso muito parecido como você.
A gente aqui no processo eleitoral vai fazer questão de botar a cara dos deputados que são a favor do PL do estupro. A gente tem que ir para a ofensiva numa pauta como essa e não ficar recuado com medo de ser taxado de abortista, porque, de fato, se corria um risco da sociedade brasileira achar que era um PL abortista, mas não foram 48 horas para eles terem que se explicar por que estão querendo atacar as vítimas de estupro. Às vezes eu tenho a impressão de que se confia pouco na nossa própria capacidade de disputa, de narrativa, de disseminação de informação. É claro que a gente tem exemplos de que temos dificuldades em fazer isso, mas tem temas que eles são uma oportunidade, na verdade, e esse tema eu vejo como uma oportunidade para mostrar quem é que é o perverso, né? Já que eles tentam levar sempre para o debate moral. Então é isso, outubro vai estar aí, que esteja nos nossos materiais de campanha o nome de cada um deles. Esse aqui é o Defende o PL do Estuprador. Por que esse aqui quer que a vítima do estupro seja obrigada a ser mãe do estuprador e nunca fez nada para prender um estuprador, para evitar que ele, né, cometa um ato grotesco como esse? Acho que é uma perda de uma oportunidade da gente ir para a ofensiva. Acho que o jogo está virando e talvez alguns colegas meus, inclusive progressistas da esquerda, mudem. Eu estava brincando, inclusive, com a minha equipe de gabinete hoje mais cedo. Eu falei, acho que semana que vem vai ter mais gente na tribuna falando do projeto, assim, falando contra o projeto. Gente que fazia questão de se esconder na votação, mas que agora percebeu que tem uma opinião pública que está conosco e que vai fazer questão de também dizer que está junto com a opinião pública. Poxa, gente, pesquisas, entendeu? O Datafolha, 60% do Patrícia Galvão tem um índice de mais de 74% da população que é contra retroceder na lei do aborto, por conta dos casos de estupro. A gente aqui não está discutindo, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que defende, né, a pauta da legalização do aborto, sempre falei disso abertamente. Eu sei que se a gente for para essa seara, aí a gente tem mais dificuldade socialmente de convencer, de criar maioria, etc. Não sou lunática também, eu sei, né, onde eu estou pisando, mas também sei que proteger crianças e mulheres vítimas de violência é algo que tem uma maioria na sociedade, a gente não pode abrir mão dela. Mas é isso, acho que existe uma série de lideranças, né, mais receosas de enfrentar temas polêmicos, que é um erro também, não só porque a gente tem maioria, mas é porque isso é o que faz a extrema-direita crescer, né? Eles estavam com o peito estufado nas últimas semanas. É o projeto da saidinha, é a PEC 45, e tem quase ninguém falando contra, e eles só passando o trator, passando a boiada. Poxa, gente, precisa também, né? A gente tirar a cabeça da água e estufar o peito e ir para o contra-ataque, sabe? Eu vejo, sei lá, eu vejo dessa forma. Eu sei que tem colegas que veem diferente, mas é a forma como eu vejo, enfim, a pauta e a luta ali. Muito bem, Sami. Tem mais alguma pergunta? Adri, tem vários superchats, muita gente parabenizando a Sami, a Rosemary Rocha diz, parabéns pela luta, deputada Sami, esse projeto atingirá as crianças, adolescentes e mulheres mais pobres, mais vulneráveis, atacam somente os mais pobres e mais vulneráveis. A Sami explicou muito bem, né, como a criança, né, ela que é vítima de abuso, ela vai perceber que uma gestação muito tarde, não dá, é muito fácil chegar a 23, 24, 25 semanas para conseguir ter o direito, né, ao aborto. O que querem fazer realmente serão os mais afetados, né, Sami, as crianças. É isso mesmo, assim, é importante falar dessa coisa das 22 semanas, porque se cria um estigma, né, como se fossem mulheres relapsas ou perversas. Vocês esperaram chegar 22 semanas porque é que não fez antes. Mas há motivações para uma gestação chegar às 22 semanas e nem por isso deixou de ter sido fruto de um estupro, assim, não mudou o fato. Porque algumas, elas ficam em cárcere dos seus estupradores, considerando quando são pais, né, genitores, no caso, ou outros familiares. Quando é criança, geralmente alguém da escola, profissional de saúde, ou algum parente, que consegue identificar depois que a barriga já está crescendo, a criança não sabe nem entender que foi estuprada, ainda mais entender que está grávida, sendo que ela é criança, não tem, né, não encaixa
as coisas na cabeça dela. Ou mesmo, é importante destacar os outros casos, ainda que eles não estejam inclusos no projeto de lei, mas, de repente, a mulher ela pode contrair uma doença ao longo da gestação e que ela se torna fatal, ela torna efetivamente um risco de morte para essa mulher. E isso também é um dos casos previstos em lei e, às vezes, é com uma gestação já com algumas semanas. Então, estou dando só alguns exemplos, mas são exemplos reais, assim, que acontecem e que, portanto, precisam também ser respeitados, né? Muito bem. Sâmia, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Segue aí na luta, porque está representando aqui todo mundo. Parabéns pela combatividade e até a próxima entrevista. Bom final de semana. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigado. Valeu, Sandra.